E mérito também desse grupo que eu tenho o enorme prazer em coordenar, junto com a professora Ana Castro, do departamento também de História da Arquitetura e Estética do projeto da FAUSP, o grupo Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, que na FAUSP conta também com a participação do professor Rodrigo Queiroz, e agora com o nosso mais novo membro, o professor Ivo Girotto, que daqui a pouquinho vai se apresentar. Aqui também, junto conosco, está a professora Mariana Bogossian, da Escola da Cidade, que também faz parte do grupo de pesquisa. O grupo que se estende, eu não sei se o Rodrigo de Faria está por aí, ele também talvez fosse, me disse que talvez fosse participar, o Rodrigo de Faria da UNB. Oi, Assim Nilce, como... estou aqui Oi, também. Boa Rodrigo, um tarde. prazer enorme ter você aqui com a gente também. Muito obrigada, tá, Imagina. por estar conectado aqui. Além de vários outros professores de instituições, sobretudo das universidades federais, da UFBA, da UFPE, da UFMG, da UNILA, da Federal do Rio Grande do Norte, da Federal do Pará, enfim, a gente tem aí uma rede de pesquisa e de professores que estão consolidando nossa iniciativa de construir, a partir do Brasil, um pensamento sobre arquitetura latino-americana, e um pensamento sobre arquitetura que se propõe para além da arquitetura, né? Eu costumo dizer que o grupo tem duas diretrizes fundamentais, que é extrapolar o campo da arquitetura e do urbanismo e extrapolar as fronteiras do país, do Brasil, que, conforme as nossas pesquisas vêm dizendo, vem mostrando, não é exatamente, não é verdade que deu as costas para a América Latina, as nossas pesquisas vêm mostrando isso, mas costuma-se dizer que sim. E no campo específico da arquitetura e do urbanismo, a gente vê a dificuldade que é montar esse olhar para a América Latina, recuperando documentos, recuperando trajetórias, instituições, para montar as redes, os mosaicos de diálogos transnacionais que se formaram no âmbito do subcontinente. Então, eu vou passar a palavra para o Ivo, que vai se apresentar, que está sendo incorporado aqui no grupo também, e depois eu vou fazer uma breve apresentação da própria disciplina, e na sequência já entro com a abertura já da primeira aula, essa ideia do descolonial sem giro, que é um pouco um ensaio que eu estou fazendo sobre esse debate contemporâneo do chamado pensamento descolonial. Ivo. Bom, então, novamente, boa tarde a todos. Como a Nilce já adiantou, para os que não me conhecem ainda, que suponho que sejam muitos, eu sou o Ivo Girotto, também sou professor do Departamento de História da FAO, junto com a Nilce, junto com a Ana Castro. Bom, desde o meu pós-doutorado, que eu também fiz aí aqui na FAUSP, né, eu tenho me aproximado das questões sobre a arquitetura e a cultura da América Latina. Bom, eu estou muito feliz em dividir essa disciplina com a Nilce esse semestre. Eu agradeço muito a ela pelo convite, pela oportunidade, por essa oportunidade única, né, de poder pensar a América Latina a partir da riqueza de pontos de vista que esses convidados incríveis vão trazer para a gente a cada semana. Para mim, essa é uma disciplina que eu considero muito importante e muito interessante, justamente porque, como a Nilce disse, ela faz um esforço que eu acho que é muito necessário de dialogar com outros campos disciplinares para entender melhor o próprio campo disciplinar da arquitetura. E, bom, esse é um semestre realmente muito especial, né? Porque justamente no momento de distanciamento a gente conseguiu juntar tantas pessoas, tantos estudiosos interessados no tema. Como a Nilce disse, a gente ficou muito surpreso com o interesse que despertou o tema em todo mundo, e isso, por incrível que pareça, esse momento estranho está propiciando para a gente. Então, eu pessoalmente estou muito feliz de ver
por aqui muitos conhecidos, amigos meus, Rogério, Lila, gente que foi meu colega de turma da faculdade, até ex-professores meus, que eu conversei agora há pouco. Enfim, eu tenho certeza que vai ser um semestre atípico, mas certamente muito rico, muito prazeroso. Então é isso, mesmo à distância, acho que vai ser um prazer enorme compartilhar o semestre com todo mundo. Desejo um ótimo curso para todos nós e devolvo a palavra para a Nilce, agradecendo de novo o seu convite, viu, Nilce? Obrigado. Ivo, eu é que agradeço por você ter se juntado a nós e pela força que você deu aí para a montagem do curso, né, para ficar tão bonito como ele ficou, para a gente conseguir acessar os convidados todos, a sua participação aí, a sua colaboração direta na montagem do programa foi fundamental, agradeço muitíssimo, já começou muito ativo aí na divisão dessas tarefas, né? Bom, eu queria anunciar, então, que essa sessão está sendo gravada, então, pressupõe que todos os que estão participando estejam de acordo com essa gravação. Eu vou solicitar que durante as apresentações, tanto do dia de hoje como das seguintes, as câmeras e os microfones fiquem desligados, para que a gente consiga ter uma fruição melhor aí, do funcionamento técnico, e também gostaria de dizer, como foi pelo aviso via e-groups que a gente criou, que as questões devem ser direcionadas pelo fato de serem muitas pessoas, as questões devem ser direcionadas pelo chat, lembrando que nós vamos dar prioridade à participação dos alunos que são os formalmente matriculados no programa de pós-graduação da FAUSP. Bom, eu vou abrir aqui a minha colinha. Uma disciplina, como vocês sabem, a AUH 5870, Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina. Como o próprio nome diz, o objetivo pensar a arquitetura e a cidade a partir das dinâmicas culturais mais abrangentes. A arquitetura e a cidade são entendidos aqui como um universo de fronteiras extensas e plásticas, dos pontos de vista da história, da crítica cultural, da política, da economia, da literatura, da sociologia, da filosofia, enfim. E a fronteira, ela própria, em sua multiplicidade de significados, é o objeto de pesquisa e o lugar de onde se fala sobre esses objetos, né, os nossos objetos de pesquisa. E essa fronteira tem sido cada vez mais expandida em nossas pesquisas, que levadas pelos próprios objetos, partem a pensar também o universo dito não urbano mais recentemente, como reconhecimento do trabalho reprodutivo, da luta campesina, e das possibilidades de conexão com o campo, cada vez mais vem nos chamando a atenção, despertados que somos pelos próprios objetos de pesquisa. Assim, podemos entender nosso campo de estudos em vários e múltiplos sentidos. As relações do campo disciplinar com a sociedade, as hierarquias e formas de dominação que o próprio campo disciplinar desenha, mas também enquanto possibilidade de emancipação e de oposição ao poder constituído. No que diz respeito às hierarquias e formas de dominação, podemos pensar nos pontos de contato da arquitetura e do urbanismo com os aspectos mais abrangentes da própria cultura, em suas relações com o Estado, com a sociedade e com as experiências da vida cotidiana. É importante destacar que a inspiração para as pesquisas desse grupo, Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, o CACAL, bem como para esse curso de mesmo nome, nasceu de uma aproximação com os temas levantados pelo professor, historiador da arquitetura e da cidade, Adrian Gorelick, em curso que ele ministrou no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da USP, no ano de 2007. Naquele momento, Adrian Gorelick nos trazia uma dimensão latino-americana para o processo de retomar as análises do papel do Estado diante da própria situação de crise do Estado
a que vínhamos mergulhando desde os anos 80. O que já era feito por diversos pesquisadores no Brasil, há que se dizer, com destaque para os trabalhos de Carlos Martins, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, e também pelo grupo Pioneiros da Habitação Social no Brasil, coordenado pelo Nabil Bonduki, do qual eu fiz parte durante 17 anos. A história cultural da arquitetura e da cidade abriu-se, então, para todas as disciplinas que tenham algo a dizer sobre elas. E, com isso, redefine as questões que têm origem na literatura, na política, na sociologia, e que também acabam reformuladas ao passarem pelo filtro da ideia da cidade e do urbano. O desafio é identificar quais os pontos de interseção e onde essas distintas lógicas alcançam igual potência. Não é eliminar as questões particulares da arquitetura e do urbanismo, devemos destacar, mas observar as dinâmicas da arquitetura e do urbanismo num universo muito maior, recorrendo para isso a diversas abordagens. As redes de comunicação e de poder, como sugerem a história comparada, as histórias conectadas, ou da chamada história transnacional, a partir das elaborações de Barbara Weinstein, incorporando também a proposta de uma história pluriversa, como proposto por Henrique Dussel. Em todas essas possibilidades de entrada, está colocada a necessidade de evidenciar a dimensão ativa dos agentes locais latino-americanos, buscando vislumbrar os interesses próprios que se conformam desde os agenciamentos específicos de atores, ideias e instituições. Por último, entre as inúmeras referências que nos são muito caras, várias delas que colaborarão aqui com a disciplina, necessito mencionar a contribuição que tem dado a obra do argentino Jorge Francisco Lierno para o debate historiográfico da arquitetura e do urbanismo. O trabalho dele, assim como de diversos historiadores de sua geração, também vai no sentido de evidenciar o emaranhado das redes e trocas para desvendar certa história intelectual da arquitetura no continente. Ele afirma que a modernidade é, por definição, a mescla, o híbrido, o desaparecimento paulatino dos limites locais, e usa para isso a metáfora do jogo de espelhos. Fala das infinitas imagens resultantes que já não permitem definir qual é a imagem original ou real. Mas, recorrendo a Emanuel Wallenstein, Lierno tem sido muito incisivo numa questão específica que nos parece fundamental. Esse híbrido universal da arquitetura e do urbanismo, e também dos demais campos da cultura, se fez e se faz pela expansão do sistema capitalista no mundo, por meio do colonialismo e do imperialismo. Essa dimensão geopolítica, que foi crucial para a própria conformação da arte e da arquitetura do século XX, estaria, para esse intelectual argentino, negligenciada, e não por acaso, das narrativas mais canônicas. Isso é um pouco do que estamos tentando fazer. Nós, pesquisadores reunidos no grupo Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, e que, para tanto, convidamos os colaboradores que vão participar da disciplina ao longo desse semestre. Um conjunto de outros docentes e pesquisadores, como eu já falei, de outras universidades brasileiras, que hoje formam o grupo de pesquisa. A disciplina hoje se inicia na sua 5ª versão, tendo passado por diversas modificações desde que foi ministrada pela primeira vez. Neste ano, como eu já falei aqui, como vocês viram pelo programa, teremos a satisfação de contar com pensadores que têm sido fundamentais para essa nossa reflexão. Mas hoje começamos comigo mesmo. Hoje ficamos em casa. Em casa não, né? Temos aí
mais de 100 pessoas já nos acompanhando aqui. Bom, e para iniciar essa discussão, eu puxei aqui para um debate muito atual que diz respeito a esse movimento contemporâneo entendido e chamado como pensamento descolonial ou decolonial, ou estudos decoloniais ou descoloniais, a gente pode falar um pouco também sobre essas terminologias. E a minha proposta foi pensar, a partir de um chamado que existe da ideia de giro decolonial, marcadamente a partir do ano de 2005, eu vou retomar aqui um momento em que se usa esse termo giro. A minha proposta é, ao contrário, pensar numa possibilidade da continuidade de uma atitude descolonial na produção intelectual no âmbito da América Latina. Então, por isso, a proposta de um descolonial sem giro, buscando aí o pensamento latino-americano em maior duração. Uma genealogia dos trabalhos que hoje são classificados como descoloniais ou decoloniais, eis aí, como eu disse, outra disputa, podem ser construídos de distintas maneiras. Uma das interpretações que tem sido mais disseminadas é a que relaciona esse turno das ciências humanas e sociais com os chamados estudos pós-coloniais, que ganharam corpo na África e na Ásia nos anos 80. É essa linhagem buscada, por exemplo, por Luciana Balestrin, cientista política, professora da Universidade Federal de Pelotas, que buscou essa genealogia dos estudos pós-coloniais para encontrar o ponto em que teria se dado o giro decolonial no final dos anos 90. Mas o meu ponto de partida é o meu objeto de pesquisa, a saber, a relação entre arquitetura, habitação e planejamento entre as décadas de 1950 e 1970 na América Latina. Para a construção desse objeto, numa perspectiva transdisciplinar, tem sido fundamental entender as dinâmicas de formação de uma instituição que, em meu entendimento, foi fundamental para uma construção relativamente autônoma da ideia de América Latina. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Então, é a partir dessa pesquisa da relação entre habitação, arquitetura e planejamento entre os anos 50 e 70, né, e da minha disposição em relacionar o campo disciplinar da arquitetura com os demais campos das ciências sociais, que eu vou fazer aqui uma genealogia de uma atitude descolonial. Está, assim, dessa maneira, enunciado o meu lugar de fala. Não tenho, portanto, nenhuma pretensão de apresentar uma leitura definitiva, mas de colocar em debate as potencialidades da ideia de descolonização e os limites mesmos que eu passei a entender nessa concepção desse termo giro. A história intelectual da América Latina, por certo, se inicia desde a colonização. É comum nós encontrarmos algumas referências aos posicionamentos de Bartolomé de las Casas, no que ficou conhecido como a controvérsia de Valladolid, como que teria sido o primeiro pensamento original latino-americano. No episódio passado em 1547, Las Casas defendeu a humanidade dos indígenas, em contraposição aos argumentos de Juan René de Sepúlveda, que negava aos nativos essa condição. Do mesmo modo, é comumente lembrada a obra Primeiro Nueva Crônica e Buen Governo, do ameríndio de ascendência inca, Felipe Guamán Poma de Ayala, que retratou em escritos e rica iconografia o modo de vida indígena. No documento, que data de 1615, oferecia também uma proposta do que seria um bom governo, que pressupunha a relação entre a estrutura social e o modo de produção inca com a teologia cristã e a incorporação da tecnologia europeia. Assim, nós vemos que desde a conquista, portanto, tem início uma série de elaborações intelectuais que colocam em questão o problema da diferença
diante do universalismo construído como projeto europeu, no momento em que a Europa, ela própria, estava em construção. Se a distinção em relação ao universalismo se coloca como problema essencial de um pensamento latino-americano, as inúmeras camadas de enunciação de totalidades imaginadas e seus infinitos fragmentos vão conformando a relação entre formulações intelectuais e disputas geopolíticas. Desde o início estão postas as contradições e ambiguidades entre as formações territoriais que correspondem a dinâmicas políticas mais imediatas e evidentes, essas caminharão para os chamados Estados nacionais, e as possibilidades de integração de um território mais abrangente. América, Nuestra América, América Hispânica, América Latina. O próprio termo comporta lutas e significados, os vários termos, né, comportam lutas e significados em disputa. Entre os séculos 17 e 18, o nascido no Novo Mundo, nessa parte que mais tarde vai se chamar, e a gente vai chamar de América Latina, passa a se considerar americano, não mais espanhol nem português, o que vai impulsionar os movimentos de rompimento com a subjugação colonial. Inconfidências, insurreições, revoltas, revoluções, com a participação de indígenas, negros, elites crioulas, mestiços, e também, junto com esses, alguns portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e outros tantos mais. Num curso de acontecimentos que vai desembocar nas chamadas nacionalidades latino-americanas, né? Para um debate mais aprofundado sobre isso, eu indico o trabalho do professor Ottaviani no texto A Questão Nacional na América Latina, de 1988. Esse movimento acompanha a decadência do antigo regime na Europa, quando o sentimento nacional passa a se conformar pela soberania depositada nos cidadãos, e não mais em uma soberania depositada na figura de um monarca. Mencionar esse processo parece fundamental para relembrar o que há de sentimento anticolonial nas lutas por independência e para entender os significados múltiplos da própria ideia de nação, que também vai resultar de disputas do processo de imaginação das comunidades, né, para a gente utilizar aqui o termo cunhado por Benedict Anderson, em Comunidades Imaginadas. Já ao final do século XIX, quando já estavam consolidadas essas independências, que tiveram participação fundamental das lutas negras e indígenas, é importante destacar, apelou-se ao racismo científico, ancorado em vertentes do positivismo, para empreender políticas de branqueamento da população por processos migratórios. Vai dando-se aos poucos a vitória do liberalismo de elite, em contraposição ao que poderia ser entendido como um liberalismo mais popular que incorporava os indígenas e os povos africanos da diáspora. Como resposta a esse processo de uma vitória de um liberalismo de elite, inicia-se a formação de um pensamento afro-latino-americano. Novamente, nas décadas de 10 e 20 do século XX, movimentos populares, negros e indígenas, passam a denunciar a dimensão ideológica da chamada democracia racial, ou do mito do que vai sendo construído como ideia de mestiçagem, que vão estar contidos nas formulações dos Estados nacionais. Essa discussão, que merece uma reflexão à parte, nós vamos retomar um pouco mais adiante no curso. Também eu não vou tocar aqui nas diferenças fundamentais que marcam os processos de independência na América Hispânica e na América Portuguesa, que talvez merecesse um curso à parte. O importante aqui é destacar que essas vicissitudes políticas e sociais foram sempre acompanhadas de formulações teóricas, mais ou menos originais, que vão ganhando maior importância após as independências. Sobretudo, após as independências,
devido ao despertar da preocupação com certa explicação do que seria o caráter do ser nacional na América Latina. Nesse processo que toma corpo no século XIX, vamos do chamado ensaísmo literário, passando pelo marxismo, pelo método histórico estrutural, e numa cadeia segue-se o subdesenvolvimento, a dependência, a teologia e a filosofia da libertação, e assim por diante, até chegarmos ao chamado giro decolonial. Mas importa dizer que em todo esse curso, o problema da colonialidade é uma constante. Entendermos importante para o que nos interessa, entendemos a construção cultural de uma ideia autônoma de América Latina, né, que interessa mais especificamente a esse curso. As interpretações marxistas nos anos 30 e 40 nos parecem fundamentais, com destaque para Mariátegui, no Peru, e Caio Prado Júnior, no Brasil. Esses autores, entre outros do pensamento marxista, vão dar os suportes teóricos para que vá se armando no campo da história, da economia, das ciências sociais, um pensamento mais estruturado sobre as condições da inserção dos países latino-americanos no sistema capitalista. Contribuição de igual importância para esse debate viria do chamado marxismo negro, com destaque para os caribenhos, o poeta Aimé Césaire e o psicanalista e filósofo Frantz Fanon, esse que lutou depois no processo de libertação da Argélia. Ambos nascidos na Martinica. No segundo pós-guerra, eles tiveram um papel fundamental na proposição de um socialismo autônomo, com obras que seriam decisivas na interpretação que vinculava o colonialismo à exploração econômica, mas também ao racismo, incorporando uma crítica incisiva ao imperialismo e aproximando o pensamento de diáspora latino-americano às guerras de libertação da África naquele momento. Esse caldo intelectual foi recebendo novas contribuições e, como eu disse, cruza com o pensamento histórico e estrutural que se desenvolve simultaneamente nas redes institucionais que se formavam na América Latina no pós-guerra. Desde a economia, mas ultrapassando em muito os limites do campo disciplinar da economia, ao final da década de 40, chegou-se à teoria do desenvolvimento latino-americano. Um método analítico não ortodoxo também relacionava a teoria com planejamento e com a ação social. Seus maiores expoentes foram o argentino Raul Prebisch e o brasileiro Celso Furtado. No Brasil, tiveram locus preferencial no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, no ISEB, em âmbito continental, na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Suas análises negavam a explicação recorrente aos entraves da modernização, que recorriam, assim como as teorias positivistas que embasavam o racismo, né? Essas explicações eram recorrentes para explicar a pobreza latino-americana, recorriam às ideias de atraso de raízes ibéricas, a própria ideia de miscigenação, as condições geográficas e climáticas, né? E passavam, esses autores, como Prebisch e Furtado, passavam a ver as condições do subdesenvolvimento numa relação sistêmica de consolidação do capitalismo em âmbito mundial. Eles invocam a temática do imperialismo, assim como o pensamento marxista e como o pensamento marxista negro, para explicar a situação dos países latino-americanos que no século XX ainda mantinham sua condição de economias agroexportadoras. Então, a gente vai percebendo ao longo desse processo alguns pontos de contato entre pensamentos e matrizes intelectuais muito distintas. Dessa maneira, esses teóricos do método histórico-estrutural também denunciavam a dimensão ideológica da chamada livre concorrência e das teorias econômicas convencionais, revelando a participação direta dos estados nacionais nos desenvolvimentos das economias ditas centrais,
Conforme vão se formando as hipóteses de interpretação das condições específicas latino-americanas, e conforme vão se dando seus desdobramentos em formulações teóricas, o par de opostos desenvolvimento e subdesenvolvimento vai recebendo análises de diversos pontos de vista, econômico, político, social e cultural. Ora, eles são analisados e teorizados separadamente, horas em cruzamento e em conjunto. Antes desse processo, o conceito de subdesenvolvimento ele vinha sendo elaborado pelas agências das Nações Unidas no pós-guerra e correspondia muito à ideia de atraso. A questão, naquele momento, era saber quem está na frente em uma lógica etapista do desenvolvimento econômico. Mas o sistema centro-periferia, organizado por Raul Prebisch, deu ênfase ao sistema capitalista internacional, atribuindo um novo significado ao conceito de subdesenvolvimento. Desse ponto em diante, esse conceito aparece como uma condição impulsionada pela própria organização hegemônica do capitalismo mundial. A teoria do desenvolvimento é formulada como uma análise sobre um padrão de desenvolvimento capitalista que ocorre especificamente na periferia do sistema e mais especificamente na periferia latino-americana. Um processo singular, diferente daquele ocorrido na Revolução Industrial clássica, sobretudo inglesa. O Raul Prebisch, ele ataca diretamente o pensamento hegemônico, sobretudo aquele advindo da lei das vantagens comparativas, de Davi Ricardo, que colocava os países latino-americanos como naturais exportadores de matérias-primas. Pelas análises históricas do ciclo do capitalismo, o Prebisch demonstrava que nos períodos virtuosos havia transferência dos ganhos de produtividade para o salário dos trabalhadores do centro do sistema, e não um rearranjo dos preços em cadeia internacional, como propunha a teoria ricardiana. O que havia, na verdade, em cadeia internacional era a transferência dos custos da reprodução da força de trabalho, isso sim. Nos períodos de crise, por sua vez, os trabalhadores organizados do centro do sistema não abriam mão de suas conquistas salariais, intensificavam por tabela, a exploração da mão de obra na periferia do sistema. Nessa cadeia de relações, como eu falei, os custos de reprodução sendo repassados numa cadeia para os trabalhadores pobres, para os trabalhadores negros, para as trabalhadoras mulheres negras, né? Uma cadeia que depois vai ser lida aí pelos chamados pensadores decoloniais. Em Prebisch, então, a análise histórica se torna fundamental. A ideia de subdesenvolvimento vai ser muito importante na construção do pensamento latino-americano. Ela aparece como cruzamento da preocupação com as identidades nacionais, que já vinha desde o século XIX, com a preocupação de uma possível identidade latino-americana, que dessa vez abarca de forma mais ativa o Brasil e os intelectuais brasileiros. É a condição de subdesenvolvimento, a partir daí, que engloba o problema de um passado colonial comum desses países e confere uma identidade às distintas conformações dos Estados nacionais latino-americanos. Bom, no ambiente da CEPAL, ao mesmo tempo em que se considera a nação como ponto de partida, também fica evidente que a superação da condição de subdesenvolvimento só seria possível por meio de um projeto de integração entre os países latino-americanos. É importante destacar que muitos desses intelectuais da CEPAL trabalhavam ou haviam trabalhado internamente para o fortalecimento dos seus estados nacionais. Isso também advinha da concepção de que a possibilidade de superação do subdesenvolvimento pressupunha a existência de um Estado nacional forte e soberano, na circunscrição e dominação de um único território, capaz de realizar
a ideia de revolução industrial e burguesa, né? Essa equação ainda considerava a existência, portanto, de uma burguesia nacional, interessada no desenvolvimento econômico, na criação de mercado de trabalho e de mercado consumidor. A teoria do desenvolvimento e as políticas concomitantes seriam fornecidas no pós-Segunda Guerra pela CEPAL, vindo a legitimar processos de industrialização coordenados pelo Estado que já estavam em curso em vários países da América Latina desde as décadas anteriores, né, como eram os casos da Argentina, do Brasil, do Chile. Como já destaquei, a construção dos Estados nacionais, que estava na essência do pensamento desenvolvimentista, não passava sem críticas e contraposições por parte do pensamento indígena e por parte do pensamento diaspórico africano, que viam dimensões colonialistas nas formulações dos Estados nacionais. O chamado pensamento terceiro-mundista, que tem como referência principal Frantz Fanon, alimenta as lutas anti-imperialistas, a Revolução Cubana e o acirramento dos conflitos classistas, e tem como resposta uma onda reacionária que se manifesta na ascensão de regimes autoritários na América Latina, nossa história bem conhecida. Esses regimes, por sua vez, adotam parte das diretrizes econômicas nacional-desenvolvimentistas elaboradas pelos intelectuais cepalinos, colocando em suspenso as ideias de desenvolvimento. O professor Bresser Pereira dirá que, em oposição às políticas de desenvolvimento econômico, defendida por empresários e militares, os intelectuais vão se engajar numa luta por justiça social e por democracia, num processo que vai cindir desenvolvimento econômico de justiça social, né? Uma separação entre essas duas dimensões. O sentimento nacional, por sua vez, vai ser disputado e carregado pelas ditaduras militares, ainda que em diversos casos abria-se mão da soberania nacional, da ideia de soberania nacional sobre os recursos naturais, que eram muito caras ao próprio pensamento dos Estados nacionais, né, como no caso do Chile do Pinochet, que vai se travestir de um nacionalismo, mas que vai privatizar os principais recursos naturais e estratégicos para o desenvolvimento econômico do Chile, e que vai se transformar no grande laboratório neoliberal para impor os interesses imperialistas dos Estados Unidos no continente. No caso do Brasil, a gente pode dizer que esse processo é cheio de ambiguidades, né? Porque entrega as áreas estratégicas, né? Mas também depois retoma, né? Tem uma maior oscilação no âmbito da ditadura civil-militar, no caso brasileiro. A propósito, é nesse quadro violento do Chile do Pinochet que vai se formalizar uma contribuição intelectual latino-americana para a luta feminista, com a socióloga Julieta Kikuchi e a arquiteta Margarita Pisano, né, para a gente pensar aí como vão se interconectando as lutas e os pensamentos intelectuais, as matrizes de pensamento, que vai indicar aí pensamento feminista, o pensamento afro-latino-americano, o pensamento histórico-estrutural que está na CEPAL e o pensamento latino-americano marxista, né? Todas essas coisas, então, estou tentando mapear tudo isso para pensar como que todas essas referências fazem parte de um caldo que vai se acumulando para dar origem a isso que mais recentemente a gente chama de pensamento descolonial. No rastro do autoritarismo, desde meados dos anos 60, se coloca em xeque o pensamento desenvolvimentista, como eu venho dizendo, e se ensejam as interpretações da chamada condição dependente dos países latino-americanos, que vai assinalar os limites da aposta na industrialização como forma de superação das condições do subdesenvolvimento e os limites também da identidade nacional ou da nação como sua forma cultural e ideológica.
por essas análises, a própria existência de uma burguesia nacional, no âmbito da ideia de dependência, passa a ser apontada como uma mera ilusão. Para os chamados teóricos do dependentismo, as elites locais são, como o nome diz, dependentes de padrões culturais e de consumo ditados pelos países do centro do sistema internacional. E essa dependência impede o desenvolvimento nacional completo, ao invés de impulsioná-lo. Essas formulações, com distintas vertentes, vão ter como protagonistas intelectuais como André Gunther Frank, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Brambilla, Fernando Henrique Cardoso, entre muitos outros. Pode-se incluir aqui o conceito de colonialismo interno de Gonçalves Casanova, que vai ser desenvolvido um pouco depois, e o conceito de marginalidade de Aníbal Quijano, que é um teórico peruano que fará parte do pensamento, do pensamento dependentista. O Aníbal Quijano, no âmbito da própria CEPAL, faz uma sistematização do termo marginalidade na teoria sociológica e vai descrever esse fenômeno como consequência do surgimento de núcleos de população recém-imigrada do campo para as periferias das grandes cidades, na maior parte das aglomerações latino-americanas. Então, o Aníbal Quijano, ele vai colocar a dimensão urbana do subdesenvolvimento na forma dessa categoria marginalidade. Essas análises vão colocar os marginais, né, que são essas populações a engrossar as favelas, as vilas misérias, né, os distintos assentamentos que apresentam precariedade edilícia, precariedade urbanística, conformando essa paisagem de informalidade na América Latina como um todo, né? Essas análises vão colocar essa população que vive nesses lugares, essa população marginal, com uma potência política propulsora das transformações sociais, já que essas populações, ao contrário das classes trabalhadoras assalariadas, que são integradas ao sistema capitalista, essas populações marginais estão fora do próprio sistema. Então, deposita-se nela uma capacidade real de transformação do sistema. Nessa condição de marginalidade, eu vou abrir aspas agora, de que valiam as grandes abstrações burguesas? Fecha aspas. Essa é a pergunta de Roberto Schwartz, que no âmbito do Centro Brasileiro de Pesquisas, o SEBRAP, dialoga com as interpretações da dependência, rearticulando determinadas categorias de análise para pensar as dinâmicas culturais. O Schwartz fala em máquina do colonialismo e de como essa máquina gerou o desajuste entre ideias liberais e escravidão, no caso brasileiro, né, para pensar lá o liberalismo, no seu clássico As Ideias Fora do Lugar. Mas ele fala também que esse desajuste transcende os limites nacionais, indo ricochetear na mesma máquina colonialista produtora desses desajustes. Certamente, sua leitura estava informada por todo esse pensamento dependentista latino-americano e também pelo chamado pensamento-ação, do que já se podia ler como uma tradição marxista, incluindo o chamado terceiro mundismo e o pensamento afro-latino-americano representado em Frantz Fanon. Esse caldo cultural e teórico latino-americano ainda contou com a ação de setores da Igreja Católica comprometidos com as transformações sociais e com as especificidades da subjugação dos marginalizados, formalizada na chamada Teologia da Libertação. Essa ação de setores da Igreja Católica vai encontrar um paralelo na formulação de uma filosofia da libertação que vai ser proposta por Henrique Dussel. Esse percurso
permite afirmar que o pensamento latino-americano encontrou sua institucionalidade, seu ponto de encontro na CEPAL, essa agência da ONU, localizada em Santiago do Chile, que teve importante aval de governos latino-americanos no pós-guerra, né, e que, por estar em território latino-americano e por concentrar um número considerável de intelectuais latino-americanos, acabou ganhando mesmo uma autonomia em relação às próprias diretrizes da sua agência maior, a Organização das Nações Unidas. A CEPAL, entre a democracia cristã de Eduardo Frei e a democracia socialista de Salvador Allende, encontrou no Chile democrático as condições para que o pensamento latino-americano alcançasse uma formulação densa, consolidada, capaz de alcançar influência para além da própria América Latina. Subdesenvolvimento, marginalidade e dependência explicavam os fenômenos do segundo pós-guerra, em parte considerável do planeta, né? E aí é importante a gente destacar que mesmo o pensamento afro-latino-americano, que faz uma crítica às ideias das nacionalidades latino-americanas, ele vai dialogar com esse pensamento histórico estrutural que encontra, sobretudo, lugar na CEPAL. E as formulações marxistas também vão confluir para o interior da própria CEPAL, como mostra o caso do próprio Aníbal Quijano, né, que vai estabelecer um diálogo importante com intelectuais europeus também, como é o caso representativo do Manuel Castells, que também vai parar na CEPAL. Então, nos mesmos anos 60, nesse mesmo momento em que o pensamento latino-americano ganha importância e se amplifica para o mundo como um todo, né? Nos mesmos anos 60, na África e na Ásia, os movimentos por independência que acontecem desde a década de 20, né, que aconteciam desde a década de 20, lembrando que os países africanos e asiáticos estavam sob domínio francês, espanhol, britânico, né, no chamado novo imperialismo, novo colonialismo, havia um ganho, esses movimentos por independência, haviam ganho nova importância durante a Segunda Guerra. E no pós-guerra, no processo mesmo das independências desses países, vai se iniciar uma reflexão teórica para pensar a influência dos países imperialistas sobre esses países recém-independentes que vão se tornando ex-colônias, né? E o pensamento latino-americano marxista, feito na forma de crítica aos Estados nacionais na América Latina e no Caribe, e sua recusa à incorporação dos indígenas e africanos, né, a crítica à recusa à incorporação dos indígenas e africanos nessas formas dos Estados nacionais, vão estabelecer pontos de contato fundamentais com as lutas anticoloniais, sobretudo na África. E as formulações do Aimé Césaire e do Frantz Fanon vão estar na base dos chamados estudos pós-coloniais, que mais tarde, já na década de 70, vão ser incrementados pelo trabalho de Edouard Said com seu já clássico Orientalismo, final da década de 70, que vai jogar mais luz sobre a conformação do Ocidente a partir de uma oposição ao seu outro, né? À medida que se constrói o Ocidente, se constrói o seu outro. Também nesse processo, na década de 70, vem da Índia novas contribuições, com Dipesh Chakrabarty e Gayatri Chakrabarty Spivak, que vão avançar nos debates sobre a dimensão epistêmica do colonialismo no âmbito daquilo que denominaram Grupo de Estudos Subalternos. É de 1985 o livro Pode o Subalterno Falar? De Spivak, que coloca diretamente o questionamento da legitimidade da intelectualidade falar em nome do subalterno, né? Daí todos os desdobramentos desse debate do lugar de fala. Segundo essa crítica, o subalterno permaneceria sempre silenciado, sempre outro. Essa noção de outro do Spivak não comporta as noções de mestiçagem,
hibridismo ou transculturação. Noções essas mais vinculadas a uma possibilidade de criação de sínteses culturais, superação de contrastes, né? Incremento de um pensamento afro-latino-americano e caribenho, que, como a gente viu, já denunciava lá nos anos 40 e 50 a dimensão ideológica da chamada democracia racial na América Latina. Então, durante os anos 80, vai haver uma difusão dos chamados estudos pós-coloniais, a partir desses e de outros autores, em que categorias como cultura, identidade, migração e diáspora vão ser as bases para a discussão sobre as lógicas coloniais contemporâneas, num vínculo com os estudos culturais e multiculturais. No caso das identidades, elas poderiam ser de classe, como sugeriria o marxismo, mas elas também podiam ser de etnia, de gênero e assim por diante. O trânsito das ideias e dos intelectuais ligados aos estudos pós-coloniais vão ensejar novas formulações latino-americanas. Toda a sedimentação de um pensamento que a gente chama aqui de autóctone latino-americano, que atravessou o século XX, vai ser colocado em diálogo com esse pensamento pós-colonial, repercutindo nas 2 décadas finais do século XX. É desse diálogo que surge a ideia de um pensamento decolonial, como descreve a Luciana Balestrin, que eu já citei, na montagem que ela faz da relação entre o pós-colonial e o chamado giro decolonial. Um rápido parênteses aqui para a gente falar sobre os desdobramentos desses estudos pós-coloniais na América Latina, que vão acontecer, como eu disse, no âmbito dos estudos culturais e do que foi chamado de cosmopolitismo periférico. O pós-colonialismo na América Latina vai se desenvolver como resposta a questões mais ligadas ao problema da modernidade e do desenvolvimento social na região, como instrumento auxiliar desses chamados estudos culturais. Os estudos culturais ofereciam, a partir dos anos 90, um ponto de vista mais abrangente, ao mesmo tempo em que específico em sua historicidade, colocando em meios também para pensar a modernidade de uma forma desmistificadora e deshierarquizada, desafiando a hegemonia eurocêntrica do pensamento, num diálogo, portanto, muito próximo do pensamento pós-colonial. No âmbito dos estudos culturais, vai se destacar, por exemplo, a noção de hibridismo, na obra do Nestor Garcia Canclini, no seu Culturas Híbridas, de 1990. A crítica ao hibridismo por parte de intelectuais latino-americanos também impulsiona o diálogo com os estudos subalternos africanos e asiáticos, que viam uma captura do termo pelo neoliberalismo, uma captura dessa ideia de hibridismo, que teria convertido o hibridismo em um apoio ideológico a um tipo específico de globalização. Né? Para os intelectuais críticos do hibridismo, teria acontecido um processo de apropriação das diferenças pelos discursos neoliberais e pelo próprio mercado. A interpretação de culturas híbridas tendia a relativizar as categorias mais políticas, como classe, nação, gênero, e depositava expectativas, ao ver desses críticos ao hibridismo, expectativas equivocadas na introdução da mídia e das novas tecnologias, né, como potenciais meios de transformação. O desafio seria, portanto, encontrar uma unidade nessa miríade de diferenças. Esse seria o sentido de uma busca intelectual que se colocava conscientemente em contraposição à modernidade eurocêntrica. Essa busca terá a participação fundamental do Aníbal Quijano, um grupo de intelectuais latino-americanos que vai recorrer à abordagem dos estudos subalternos asiáticos. O Aníbal Quijano, que, como vimos, havia estruturado a categoria marginalidade e participado do pensamento dependentista. Em 1992, o texto Colonialidade e Modernidade e Racionalidade
nasce como importante referência para a reflexão latino-americana contemporânea. Desde aí, tem início uma miríade de diálogos, conflitos e disputas intelectuais que contam com maior ou menor aceitação de referências europeias, como Foucault, Derrida, Gramsci, e pontuam elaborações que vieram a formar o que se convencionou chamar de pensamento decolonial ou descolonial. Há uma contraposição nesses termos, né? A ideia de decolonial invocaria essa ideia de giro, buscando nessa elaboração contemporânea um afastamento do que teria sido o processo que marcou a descolonização mesmo e a formação dos Estados nacionais. Então, a ideia é que esse chamado decolonial, ele é uma atualização desse pensamento que pensa sobre a condição colonial contemporânea. Bom, entre os teóricos, né, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Ramon Grosfoguel, Santiago de Castro Gomes, Henrique Dussel, Emanuel Wallenstein, Glória Anzaldúa, Maria Lugones, Rita Segato, Ana Margarita Cervantes Rodrigues, Linda Alcoff, Eduardo Mendieta, Cristina Rojas, muitos outros, muitas outras, entre tantas formulações, parece-me fundamental destacar algumas que retomam elementos de uma tradição teórica latino-americana que pressupõe essa atitude descolonial. Eu vou destacar duas delas. A formulação do Henrique Dussel com a sua filosofia da libertação. A filosofia da libertação nasce no mesmo contexto e a partir das mesmas matrizes da teologia da libertação, de Leonardo Boff, e da pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. Certamente, essas formulações se originam de uma relação direta com certo misticismo que já estava presente nas culturas locais pré-colombianas e que se fundem ao cristianismo durante o próprio período colonial. A filosofia da libertação propõe uma filosofia que raciocine a partir do outro e não do problema do ser. Né? O problema do ser que estaria na base da filosofia de Hegel, Kant, ou mesmo de seus críticos, como Marx, que não rompe diretamente com a dimensão ontológica da filosofia. Né? A ideia de ser, de sujeito, para Marx, passa a ser a classe operária, o sujeito passa a ser a classe operária. Nesse processo de pensar a partir do ser, a cultura dominante teria sempre pensado a partir do si mesmo, legando ao outro a condição de não ser, ou de ser marginal, ou de ser bárbaro. Então, para o Henrique Dussel, o pensamento moderno inaugurado quando a Europa se torna o centro do mundo é a partir de uma centralidade que resulta da espada e da dor, da conquista. Daí em diante, o europeu acaba se julgando o eu constituinte. Tudo que está fora dele é excluído. Dessa matriz filosófica, eu conquisto astecas, incas, maias, eu escravizo os negros africanos, eu venço as guerras contra a Índia e China, né? A ideia de que isso preconiza o ego cogito de Descartes, o penso logo existo. Outro destaque, o pensamento de Emanuel Wallenstein, a sua teoria do sistema mundo. Porque no âmbito do pensamento mais vinculado ao campo da economia, é importante a contribuição desse sociólogo estadunidense que estabelece um vínculo direto com os americanistas e latino-americanistas nos Estados Unidos, e a categoria de sistema mundo do Wallenstein é certamente devedora das interpretações do subdesenvolvimento e também da dependência. Seu trabalho, O Sistema Mundo, o Sistema Mundial Moderno, de 1990, trouxe de volta o que estava em certo desuso no âmbito da intelectualidade, a dualidade centro e periferia. Pensando essa dualidade,
como partes inerentes desse sistema mundial capitalista, que teria se fundado no século XVI e teria sido concluído no século XIX. O Wallenstein pressupõe a interdependência das classes para além das fronteiras nacionais, como propunha a ideia da dependência. Mas ele não perde de vista a diferenciação da posição dos países no sistema mundial, exatamente por condições assimétricas que são impostas por um mercado central que condiciona as trocas. É a partir das condições dadas pelo centro do sistema que o mercado mundial se estabelece, que, portanto, acaba priorizando os interesses desse centro do mercado mundial. Na perspectiva histórica proposta por Wallenstein, a ausência de barreiras à circulação mercantil nunca existiu de fato. Ele retoma, portanto, o pensamento histórico-estrutural de Raul Prebisch e de Celso Furtado. Em correspondência com Dussel, Wallenstein critica a ciência moderna e seu pretenso universalismo, que, na verdade, seria excludente de amplos segmentos da humanidade e de suas formas de pensar. Por extensão, critica também a crença capitalista no progresso, que não considerou seus efeitos sociais. Então, se de um lado, né, voltando lá ao Prebisch, existia a interpretação, a construção do Prebisch, que mostrava uma dimensão ideológica do liberalismo econômico, da ideia de livre mercado, o Wallenstein incorpora nessa dimensão ideológica a produção do conhecimento, a própria produção do conhecimento pelo centro do sistema, dialogando diretamente aí com todos esses latino-americanistas que estão conformando esse chamado debate descolonial. Né? Desse ponto de vista, o Emanuel Wallenstein vai dizer que o próprio marxismo poderia ter sucumbido muitas vezes a essa perspectiva de progresso técnico, né? O que, na leitura dele, geraria certos impasses no âmbito interno dos movimentos sociais, dos movimentos antissistêmicos, que não conseguem superar essa perspectiva, esse horizonte do progresso, e também do próprio horizonte da revolução como um elemento final do processo das lutas históricas. O Aníbal Quijano e o seu conceito de marginalidade vai ter também uma contribuição fundamental, né? Seja lá para o pensamento da própria dependência, como mais contemporaneamente, no processo de reflexão contemporânea, né? Para a elaboração da sua ideia de colonialidade de poder. Importante, de novo, observar que o Quijano tem um lugar fundamental de conformação do seu pensamento, de marginalidade e de dependência, esse ambiente da CEPAL, né, que constrói um campo institucional, que constrói uma condição institucional para o pensamento latino-americano. Então, é depois desse processo todo, mais já ao final do século, que o Aníbal Quijano, dando seguimento a essa reflexão, vai formular o seu conceito de colonialidade do poder. A colonialidade do poder partiria da ideia de que as relações de colonialidade continuaram, mesmo depois do colonialismo. E ela pressupõe o controle da economia, da autoridade, da natureza e dos recursos naturais, do gênero, da sexualidade, das subjetividades e do conhecimento. Então, essa ideia de colonialidade do poder pressupõe o controle de todas essas esferas da vida. A colonialidade do poder, do saber e do ser, que dali resulta, seria o lado obscuro da promessa de modernidade, da promessa de democracia, que adviria desse universalismo europeu. Para o Quijano, raça, gênero e trabalho são as três linhas principais de classificação que constituem a formação do capitalismo, que é mundial, colonial e moderno. Então,
para construir todo o sistema de exploração que conforma o capitalismo mundial, é fundamental a colonialidade do saber que legitima as disciplinas e que, cujas formulações dos conhecimentos disciplinares legitimam as formas de poder, num diálogo aí evidente com Foucault. Para Henrique Dussel, a modernidade assentada nesses pilares, raça, gênero e trabalho, acaba justificando ao longo do processo histórico uma praxis irracional da violência. A modernidade, portanto, ela aparece como um mito que oculta a exploração colonial, que oculta e que legitima a exploração colonial. Assim, vai se configurar uma reelaboração da ideia de sistema-mundo de Allenstein, que vai passar a ser pensado como sistema-mundo moderno colonial. O Ramon Grossfogel, que dialoga também com esses autores, vai ser enfático na denúncia, né? Ele vai dizer: teria chegado às Américas o homem heterossexual, branco, patriarcal, cristão, militar, capitalista, europeu. A invenção da América, nesse processo, teria sido um marco similar à invenção da Grécia para a Europa, para o Ocidente. Aí ele vai dizer, até o século XVI, a diferença entre a Europa, né, entre os chamados reinos, ali, as conformações nacionais que estão se consolidando, que estão se formando, né, até o século XVI, a diferença é imperial, né? O Império Turco, os mouros, os chineses, os russos, com o Império, primeiro o Império Romano e depois o Sacro Império Romano Germânico, né? A América aparece nesse processo como a primeira periferia do Ocidente no processo de avanço, de ocidentalização do mundo. Há, portanto, na leitura desses autores, a dimensão geopolítica do conhecimento e do processo de colonialidade do poder. Dialogam com Foucault, como disse, só que se para Foucault os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da estrutura social, funcionando como uma rede de dispositivos e mecanismos presentes em todas as relações humanas como uma prática, né, que vai se constituindo de forma orgânica com a produção dos saberes que lhes dão legitimidade a partir das práticas disciplinares, como eu disse. Para esses autores ditos descoloniais, a noção de microfísica do poder deve ser ampliada para o âmbito das macroestruturas de longa duração. Retomam, portanto, o pensamento histórico estrutural, por um lado, e a ideia de longa duração de Fernando Brodel, por outro. A essa visão de um poder que se capilariza desde as disciplinas e instituições, não se pode perder de vista a perspectiva geopolítica, centro-periferia. Essa capilaridade das estruturas de poder tecem a própria estruturação e a produção do conhecimento, mas pressupõe na modernidade, no eurocentrismo e no colonialismo o seu ponto de irradiação. Iluminismo, universalismo, modernidade legitimam, portanto, para esses autores, a atitude e a exploração colonial. E se a relação colonial sempre foi antagônica, ou seja, a presença do outro, da forma como se coloca, me impede de ser eu mesmo, num processo que as identidades nunca se completam, um projeto transmoderno assumiria o lugar do caráter emancipador racional europeu. O projeto moderno, assim transcendido como projeto mundial de libertação do seu outro, que desde o início da colonização teria tido a sua alteridade negada. Esse projeto da transmodernidade, que é a proposta que advém da filosofia da libertação de Henrique Dussel, como um convite a pensar a modernidade de uma forma crítica, buscando sua dimensão ideológica, revelando os pontos cegos que, desde a própria formulação, impedem sua extensão igualitária. Já estou caminhando para o final.
Essa atitude coloca a América Latina como um lugar preferencial da cultura de fronteira, ou mesmo, se a gente quiser, de culturas híbridas. Mas, sobretudo, a virtude desse movimento chamado descolonial é colocar a América Latina como fonte de riqueza material e de energia humana para a acumulação capitalista, a condição que vem desde a conquista até hoje, ainda que o grau de exploração tenha oscilado no decorrer da história. A máquina que impulsionou o capitalismo desde o século XV é a exploração da terra e dos corpos, a máquina colonialista da qual tratou Robert Schwartz, encoberta pelas ideias que, portanto, não estão fora do lugar ou estão fora do lugar em todo o globo. Bom, o debate, como se vê, é bastante denso, com muitas camadas, e longe de engessar a pesquisa e a reflexão por meio de um método pré-estabelecido, me parece que a potência está no movimento que constrói o que Mignolo vai chamar de dupla consciência, de sermos e de não sermos, ao mesmo tempo, herdeiros da episteme ocidental eurocêntrica. No âmbito acadêmico, isso inclui a angústia que sentimos sempre ao perceber que a dependência cultural e epistemológica nos constitui. Mas foi da atualização desse debate que emergiu a ideia de giro decolonial. O termo giro, cunhado por Nelson Maldonado Torres, que organizou em 2005, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, o evento Mapping the Colonial Turn. Esse título, com ênfase no giro, na virada, pode pressupor um retorno ou um rompimento. E rompimento seria com o quê? Com a própria epistemologia ocidental, me parece, né? Com o que se entende como ideologia iluminista. A minha pergunta é, seria isso possível? A dificuldade é de partida, já que o próprio Walter Mignolo, um desses intelectuais paradigmáticos desse giro, propõe a busca de uma genealogia com Bartolomé de las Casas, Poma de Ayala, cujas formulações foram resultado do contato entre a América e a Europa. A considerar todo esse processo que eu tracei aqui, faz sentido falar em giro? É mesmo uma pergunta. Por outro lado, de todo esse arcabouço intelectual, que não é novo, qual seria a novidade desse movimento decolonial? A novidade, me parece, que está em recolocar a produção intelectual latino-americana na disputa geopolítica do conhecimento. O movimento retira a América Latina do lugar de campo experimental, formulando a ideia desse território como produtor de conhecimentos originais e de teorias próprias, e seus pensadores como sujeitos conscientes do seu pensamento. Nesse sentido, me parece retomar um papel importante que foi o papel da própria CEPAL nos anos 50. Parece-me importante também nesse processo compreender a dimensão sociológica do conhecimento para entender as disputas que envolvem os termos, as formulações, as filiações teóricas. Nesse sentido, eu questiono o significado do termo giro, que pode funcionar para indicar uma radicalidade, uma ruptura, mas também para estabelecer disputas acadêmicos geracionais que podem não ser do interesse direto daquilo que estamos pesquisando. Este curso, assim como o nosso grupo de pesquisa, homônimo, propõe pensar a arquitetura saindo do seu próprio campo, né? E saindo também do Brasil, como eu disse, para alcançar a América Latina. Para esse objetivo, coloca-se a condição de entender em que momento o conceito de América Latina ganha a conotação que tem hoje, que para nós coincide com o momento em que o Brasil, ou mesmo para a parte da intelectualidade brasileira, fez sentido fazer parte de uma unidade cultural latino-americana, de uma unidade intelectual latino-americana. Concordando com Adrián Gorelick, entendemos que entre as décadas de 40 e 70 emerge a cidade latino-americana e a própria ideia de América Latina como construção cultural.
o que possibilita uma identidade intelectual também para o pensamento latino-americano. Mas estamos interessados em pensar em que medida essas categorias históricas e os métodos de análise que estiveram em suas bases nos servem hoje para pensar a condição colonial. Em que conceitos como imperialismo, dependência e marginalidade parecem ainda fazer sentido. Para esse objetivo, entre as correntes de longa duração que tiveram como problema a condição colonial, duas tiveram importância fundamental que ainda estão a ecoar: as interpretações que se utilizaram do método histórico estrutural e as que dialogaram com o marxismo. Entendemos também que essas abordagens estiveram a se cruzar por vários momentos e ainda influenciam leituras e estudos que, a nosso ver, estão no âmago do que se convencionou chamar de pensamento decolonial. Como propõe Santiago de Castro Gomes, e seguindo por ele, a pergunta: interessa para a luta política por igualdade e justiça social abandonar um horizonte universal? Ou interessa disputar geopoliticamente a universalidade no sentido de um humanismo radical que reconheça as distintas visões de mundo para combater decisivamente a exploração das terras e dos corpos? Essa disputa, no âmbito da geopolítica do conhecimento, a meu ver, só terá sentido se estiver vinculada a formas de ação, num cruzamento real, num compromisso real com a ampliação da democracia e projetos populares de disseminação do saber e do poder.